por exemplo, há bocado falaste de que tem alguns movimentos dentro do Quilamba, da cidade do Quilamba, que apontam nesse sentido, de que as pessoas já querem morar os seus quarteirões. Nova Vida também temos aí. E a Nova Vida também. Nova Vida fizeram, sim. Bom, eu estou aqui a me referir à questão, não me refiro à questão de privatizar áreas comuns para proveito de um único indivíduo, um indivíduo, no caso, uma família só. Estou-me a referir à questão de um bloco de 5 ou 6 edifícios, não sei quantos edifícios tem num quarteirão no Quilamba, em querer fechar. Bom, eu estou agora a tentar perceber se é uma perspectiva de que, ok, vamos seguir a moda de condomínio, ou se é um grito de socorro extremo para a falta de segurança que o espaço está a transmitir às pessoas. A experiência mostra que é o segundo ponto, segurança. Nós temos Apesar de que isso vai ser tratado na questão da polis, mas temos ouvido notícias de que os moradores de Quilamba reiteradamente vão se queixando dos assaltos, roubam. Agora há uma moda de roubar placas dos carros e outras formas também de violência urbana. E que se calhar essa é uma medida extrema que as pessoas agora adotaram, vamos fechar e vamos contratar uma empresa de segurança para termos pelo menos um sono tranquilo, porque quando estamos intramuros vamos conseguir, salvo seja, dormir sossegados, e depois quando sairmos fora dos muros, seja o que Deus quiser. Sim. Literalmente. Seja o que Deus quiser. Eu entendo a preocupação. Só não sei se é uma medida que produza resultados, pelo menos a médio e longo prazo. Não é. Exatamente. Muro, na verdade, não vai inibir. Nós estamos a ter pessoas a pular muros eletrificados, com guarda à porta. Exatamente. Não é? Exatamente. Não parece que seja a resposta. O problema é que aí não estamos a atacar a causa do problema. Estamos a atacar um efeito. Exatamente. Tentar perceber, primeiro, quem são essas pessoas? De onde é que essas pessoas vêm? Vamos perceber naturalmente. Mais uma vez, o espaço construído influencia muito na percepção do que é o bem comum. Tu não estás habituado a partilhar uma área, um jardim público, uma quadra de jogos, uma quadra de jogos, uma biblioteca. Se não tens a noção do que é partilha, do que é preservar, não é? Não vais respeitar nada. Ou seja, o ambiente construído não te dá esses estímulos. Dá outros. E é isso que tu vais preservar. Vais formar o teu mindset. E vai mudar o teu comportamento. Então podem colocar os muros. As pessoas vão encontrar outras maneiras de assaltar. Estamos aí longe. As pessoas colocaram gradeamentos. Os medos entraram na mesma. Não, é isso que eu estou a dizer. Eu, numa situação extrema, eu quero pensar naquela solução que, pelo menos, para os próximos 8 meses, vai me dar algum conforto. Sim. Mais ou menos. Até o Gatuno conseguir encontrar um engenho para furar aquela minha solução. Não, o problema não é esse. O problema é atacar a base. Atacar a base. Exatamente. A tal da base que não depende só de nós como moradores. Sim, senhora, assim, é um mal público. Infelizmente, não depende só de nós como moradores. Sim. Existem alguns movimentos, por exemplo, que os moradores, né, os moradores conseguem organizar-se e fazer. Por exemplo, quando estão num bairro que cresceu, né, com alguma ordem, e depois eles organizam-se para pôr betão nas vias, né? Eles organizam-se e põem. Eles próprios levantam depois os postos de iluminação pública e tal. Isso até acontece. Mas depois, nessas questões da segurança, já não depende tanto. Lembrei-me agora de um caso, desculpa interromper-te, claro, com menor intensidade, menor frequência. Aqui em Talatona, nos condomínios dali, também sofrem assaltos. Também sofrem. Com toda a segurança e tudo mais. Sofrem assaltos. Claro, mas elaborados e não sei o quê. Mas lá está. O meio, o contexto, vai até o tipo de assalto. Se no Quilamba, nos outros estamos a falar de roubar botija, roubar computador, roubar não sei o quê.
e depois é trepa e é. Vocês não, entram, levam os meios, são mais sofisticados se quiserem. Exatamente. Mas penetram. Penetram. Nós não estamos imunes, infelizmente, não estamos Os níveis de imunes. assalto variam até em função também Exatamente, até em função da renda da pessoa e da capacidade. Mas sabe, eu acho. Agora não me consigo lembrar se foi uma reportagem, eu li alguns. E é mais do ponto de vista da sociologia urbana. É que se indica quando estamos aqui a clamar, digamos assim, por socialização, a segurança gera-se. A vida boêmia, por exemplo, das cidades, é um fator gerador de segurança. Há pessoas a circularem, pessoas sentadas a ler um livro, pessoas no parque, na praça, a conversa. Essa dinâmica inibe más intenções. Não dá tempo de pensar em fazer outras coisas. Jane Jacobs, que foi uma jornalista que escreveu muito sobre as cidades, foi entusiasta dessas questões do urbanismo, falava exatamente isso na sua obra Morte e Vida nas Grandes Cidades, falava dessa questão, que as cidades não precisam adormecer, e isso é um fator de segurança também. Quando nós temos cidades que até às 18 horas têm uma vida e uma dinâmica muito pulsante, e depois as pessoas todas regressam a casa e a cidade morre. Naturalmente, eu que saio às 21 né, do meu serviço, porque, sei lá, trabalho por turnos, estou ali num trajeto de 15 ou 100 metros ou 200 metros, estou sozinho, né? E tenho que olhar para os lados, porque a cidade já morreu, está todo mundo a dormir. Então, é exatamente isso. Este é um dos fatores de segurança e que nós defendemos sempre, que é as cidades terem essa vida ininterrupta. Independentemente do horário, há sempre ali movimentos, há sempre serviços a funcionar. E isso faz-nos até depois pensar, isso depois será também, eventualmente, tema para uma outra discussão, aquela dinâmica que acontece ali no Zango, né? Hoje as pessoas reclamam, né, que Muito agitado. Muito agitado, Luanda não dorme, principalmente lá no interior de alguns bairros já não dorme, é música a toda hora. Eu não sei se isso também não será um fator de segurança para as pessoas. Aliás, para aqueles principalmente que largam mais tarde, aqueles que estudam de noite, estão a entrar no seu bairro 22 horas e tem ali pessoas a dançar. De férias também. Tem ali pessoas a dançar e eu vou sentir-me mais seguro a entrar na minha casa, porque até 23 horas tem pessoas a dançar. Sabe, passa aqui essa ironia. Comparativamente, por exemplo, eu que estou a entrar no meu bairro 20 horas e está tudo no silêncio ensurdecedor. Né? Até o som dos meus passos me assustam. E se eu ouvir uma moto a vir de longe, eu já começo a tremer. Ou começas a correr. Começo a correr. Nós faz-nos recordar no nosso exercício de planeamento, né? Começamos a atribuir zonas em função de uma atividade em particular, né? Aquela, se for lúdica recreativa, pelo menos sabemos que ali é expectável que deva beneficiar desse tipo de serviço lúdico recreativo. Para as zonas mais voltadas para a academia, a ciência, também um outro tipo, digamos, de percepção de espaço. Entenda que esse fenómeno é fruto daquilo que nós somos. A cidade é feita pelas pessoas e nós partilhamos isso inicialmente e dificilmente vamos conseguir controlar os hábitos, modus operandi de cada família, de cada estrutura familiar. Tanto é que nós temos estado a levantar as questões do ponto de vista da educação, nas instituições de controle social, quer as igrejas, né? Quer as escolas e, no fundo, o próprio Estado, têm que estar alinhados para perceber o que é que querem fazer da cultura, sem, claro, uniformizar, mas pelo menos ter um princípio que queremos que os assentamentos humanos sejam. Por exemplo, só estamos a falar, por exemplo, das consequências. A causa, podemos até atirar para tentar chegar mais ou menos na eventual causa do assalto que esses assentamentos têm sido alvos. Se aqui tiverem uma resposta, talvez não seja similar ao do Ambo ou no Lubango, porque eles também são vítimas desse tipo de situações cotidianas ou da vida humana. O que deve haver é procurar mecanismos de ocuparmos as pessoas.
E a cidade, como é feita por nós, em função da tal perspectiva de planeamento, sobre o nível de desenvolvimento que se quer, né? Temos que voltar a criar condições para se reinvestir, para mudar esse quadro das pessoas percepcionarem e saberem, pelo menos, porque é que aqui estão no mundo, né? Para se sentirem úteis. Porque eu acredito que não há quem diga que eu sou útil porque roubo ou crio mal ao meu próximo. Aí podemos levar essa coisa no campo da moral, mas eu entendo que o que é bom para o outro deve ser também bom para mim. Depois vê-se o nível, né? Mas eu entendo que nós temos que fazer a cidade bom espaço para viver, né? E que devemos nos orgulhar como ponto, digamos, de afeto, de partilha de fatores culturais e outros para encontrarem algum equilíbrio. Porque eu, quando sinto-me ameaçado, tenho que criar sempre um mecanismo. Às vezes não é o mais adequado, mas para mitigar, às vezes as saídas têm de ser mesmo estas de morarmos, criar aí artifícios, porque quem realmente devia diagnosticar isso como problema público e defini-lo como agenda e resolver, também está, se calhar, com outro tipo de preocupação e Sim, vamos nos arrastando até não sabermos onde eventualmente pôr cobra a situação. E daí temos a cidade toda descaracterizada, com tal exercício também contínuo, né? Sempre com carga de crescimento desse nível de situações cotidianas, melhor. Infelizmente. Peço desculpas. Eu acho que, e o Miguel falou da Jane Jacobs, ela é crítica à questão do planeamento, pelo menos como nós concebemos, falar sobre uma rigidez, né, do planeamento e que ela às vezes também promove exatamente isto, essas zonas vazias, cegas, zonas... Mas no final do dia e como a cidade são as pessoas fazem a cidade. Essa questão do sentimento de insegurança me parece que não... E nós às vezes somos assim, o nosso corpo também reage, sentimos frio, ele manda nos sinais, às vezes reagimos a quente. E me parece que a reação a quente dá-nos um conforto momentâneo e não vai na raiz do problema. E para as cidades, estou cada vez mais convencido que sim, porque é espaço público. Sem as pessoas, a cidade é o quê? Então, que vivam espaço público. A componente da imoralidade que às vezes é vista na cidade, os outros resolveram de outras formas. E aqui, acho que o Miguel quase que ia falando da via, como é que é? Da Rua da Dira. Se calhar é só a questão da forma como é apresentada, e aí uma componente que acho que está voltada mais à prostituição, que me parece que é o que, do ponto de vista moral, as pessoas não recebem muito bem. Mas muitas cidades, estas metrópoles que andam pelo mundo e que muita gente elogia e quando visita faz referência de ruas com algumas características como a Dira. Tem lá isto. Tem lá isto. Então, eu acho que claro que não tem boêmios, então são poucos vivants da cidade, mas essa dimensão é fundamental para dar vida à cidade. Há uns fazem durante o dia, outros dão continuidade durante a noite. Exatamente. O restaurante, o bar, o café, a hotelaria, o turismo noturno. São elementos essenciais. São elementos essenciais. Então, me parece que, pronto, temos aqui uma panóplia de situações e que entendemos que a nossa cidade, que vira espelho para as demais cidades, transmite, alguns casos com algum sucesso, em outros casos com menos sucesso, mas me parece que do ponto de vista da indicação de caminhos, também já fizemos. Tudo bem, há o planeamento, e aqui é uma mecânica do próprio planeamento que nós temos dito que
não na perspectiva dessa rigidez que muitos criticam, não na perspectiva da produção de muitos papéis que também outros criticam, mas sim no sentido de termos um caminho, um rumo. Partilhamos todos de uma visão, oportunidade de escolha, saber que há previsibilidade naquilo que há de acontecer no território. Porque senão o que há de imperar é exatamente esses contrastes, mas com grandes laves de informalidade. E que depois, por mais vontade que se tenha, será sempre difícil responder tempo oportuno aquilo que são as demandas da sociedade, das pessoas, das famílias.